Olá, meu nome é Scarlett Cristina Santana Santos. Eu sou discente e estagiária do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Educação Aberta e à Distância. Temos como professora de disciplina de estágio 3, Carla Adriano Rodrigues de Souza Brito e Janete Barros da Silva. Nossa tutora é Aureluz de Souza Araújo. Hoje irei falar sobre o tema Relações Ecológicas, tendo como os pontos hábitat e nicho ecológico, relações ecológicas intraespecíficas e relações ecológicas interespecíficas. Então vamos lá. O que é hábitat, né? Hábitat é o local em que determinada espécie ou comunidade biológica vivem, com inclusão das condições ambientais, denominado como hábitat. E o nicho ecológico é o conjunto de atividades que a espécie exerce nesse hábitat. Relações ecológicas é a relação de animais com a sua própria espécie e com animais de outra espécie, e são classificados em relações intraespecíficas e interespecíficas. Relações ecológicas intraespecífica é quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Competição intraespecífica é a disputa entre indivíduos de mesma espécie por um ou mais recursos do ambiente. Dependendo da espécie, a competição ela pode ser por água, alimento, luz, locais para construir ninhos, parceiros para reprodução e etc. Além de existir a luta física por alimento ou por parceiro de reprodução, a competição ela também se manifesta de outras maneiras, tendo como exemplo, se o animal ele é muito eficiente na obtenção de alimento, ele tende a levar vantagem competitiva sobre os outros menos eficientes, sobretudo se o alimento for escasso. As plantas com sistemas radiculares desenvolvidos e eficientes em determinado tipo de ambiente, elas podem levar vantagem sobre outras plantas na competição por água, por nutrientes disponíveis no solo e por locais onde a luminosidade é mais adequada. Cooperação intraespecífica é a relação cooperativa entre certas espécies. Essa cooperação ela desempenha um papel importante no sucesso evolutivo de muitas espécies. Entre essas relações cooperativas intraespecíficas, destacam-se o cuidado com a prole e a formação de grupos sociais. A cooperação intraespecífica ela manifesta-se claramente nas colônias e nas sociedades que estudaremos mais na frente, né? Colônia. Temos aí o exemplo da colônia de políferos. Então, o que é colônia? São grupos de indivíduos da mesma espécie fisicamente unidos que interagem de forma mutuamente vantajosa, dividindo funções ou tarefas. Essas colônias elas variam de níveis de complexidade e de grau de divisão de tarefa entre os indivíduos. Em algumas colônias, elas são constituídas por indivíduos morfológicos e funcionalmente semelhantes, sendo por isso denominados colônias isomorfas. Um exemplo desse tipo de colônia ele é encontrado na alga de água doce, a Volvox sp, que pode reunir mais de 50 mil indivíduos unicelulares e biflagelados dispostos lado a lado, formando uma esfera oca. E dentro dessa esfera podem formar-se colônias menores que ficam contidas por certo tempo na colônia mãe. Sociedade. A sociedade é o agrupamento de organismos da mesma espécie, em que os indivíduos eles se manifestam algum grau de cooperação, de comunicação e de divisão de trabalho, que assim vai conservar a independência e mobilidade relativa dessa espécie. E é isso o que distingue essa sociedade de colônia, na qual os indivíduos são fisicamente unidos. Diversas espécies, inclusive a nossa, vivem em sociedade, né? Que temos como exemplo a sociedade de abelhas, também a sociedade de suricatos.
Relações ecológicas interespecíficas. Elas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Competição interespecífica é quando duas espécies de uma comunidade elas disputam os mesmos recursos do ambiente e seus nichos ecológicos se sobrepõem, né? Então, essa competição interespecífica, quanto mais o nicho ecológico das espécies forem semelhantes ou mais sobrepostos, mais intensa vai ser essa competição por espaço, por alimento, né? E isso pode levar uma das espécies à extinção ou forçá-la a migrar em busca de uma área disponível livre de espécie competidora. Interações tróficas. Herbivoria. Herbivoria é a relação entre plantas e animais que se alimentam delas. É o que ocorre, por exemplo, quando os animais se alimentam de sementes, porém a planta é morta ainda na fase embrionária. Em qualquer dessas situações, do ponto de vista individual, existe prejuízo para as plantas e benefício para aqueles animais que estão consumindo. A herbivoria é uma das mais importantes relações ecológicas da natureza. Uma vez que ao comer essa planta, o animal ele vai assimilar a energia captada da luz solar, que pode então ser transferida para outros níveis tróficos da cadeia alimentar. A predação é a relação em que uma espécie predadora mata e come indivíduos de outra espécie. Então, a espécie predadora ela vai se beneficiar enquanto a espécie predada é prejudicada. Do ponto de vista ecológico, entretanto, a predação é um importante mecanismo regulador da densidade populacional, né? Tanto como para presas quanto para predadores. A estreita correlação entre as flutuações no tamanho das populações de predadores e presas é importante para a sobrevivência de ambas, né? Então, essa predação do ponto de vista ecológico é importante por quê? Porque vai ocasionar no equilíbrio, né, na natureza entre o predador e a presa, para que as espécies fiquem balanceadas, não exista um desequilíbrio ecológico. Parasitismo é uma relação ecológica em que uma espécie parasita associa-se a outra. A espécie é hospedeira, causando-lhes prejuízo por se alimentar às suas custas. Essas espécies parasitas e hospedeiras, elas também estão adaptadas umas às outras, ou seja, essa relação vai causar prejuízo relativamente a pequenos aos parasitados, né? Se um parasita matar seu hospedeiro, ele também morrerá, né? Então, a tendência natural é que essa relação parasitária ela se torne equilibrada ao longo do tempo, com o parasita adaptando ao hospedeiro e vice-versa. Esse fenômeno é denominado como coadaptação. Os parasitas eles podem viver na superfície externa do hospedeiro, sendo chamados de ectoparasitas, ou no interior, que são denominados endoparasitas. Temos como exemplo ectoparasitas os piolhos e carrapatos, né, que sobrevivem sobre a nossa pele, sobre a pele do animal, sugando, se alimentando ali do sangue. E ali eles vão crescendo e vão se adaptando àquele local onde se encontra. E exemplo do endoparasita são as lombrigas, as solitárias e algumas bactérias e vírus. Parasitoidismo. Parasitoidismo ou predação de longo prazo. É um caso particular de parasitismo, é o parasitoidismo, né? É um termo utilizado para designar a relação em que um organismo ele vive boa parte da sua vida em um hospedeiro, que em determinado momento o hospedeiro vai morrer como se fosse consumido através de predação, né? Temos um exemplo bem conhecido de parasitoide, são as vespas, que compõem os ovos dentro dos hospedeiros, como aranhas e larvas, né, de insetos, que após essa eclosão dos ovos, as larvas das vespas, elas passam a devorar lentamente, a se alimentar daquele tecido corporal vivo do hospedeiro.
até que ele seja consumido totalmente. E ao final desse processo, essas larvas elas já vão se tornar vespas adultas. Plantas parasitas. As plantas parasitas, elas são plantas que parasitam outras plantas. Temos como exemplo aí a erva de passarinho, né? Ela tem folhas clorofiladas e produz moléculas orgânicas por fotossíntese, retirando da planta hospedeira apenas águas e sais minerais dos vasos lenhosos. Por extrair da hospedeira apenas substâncias inorgânicas, essa erva passarinho ela é considerada pelos botânicos uma hemiparasita, né? Cipó chumbo, né? Ela é uma planta parasita de cor amarela, sem folhas nem clorofila e com aparência de fios de ovos que crescem sobre outras plantas. E essas raízes especializadas do cipó chumbo, ele penetra no floema dessa planta hospedeira e dali ela vai extrair a seiva orgânica daquela planta. Mutualismo é a relação em que ambas as espécies interagem e obtêm benefícios. Bom, os biólogos eles vão distinguir o mutualismo em dois tipos, o facultativo e o obrigatório. O mutualismo facultativo, ele também é chamado de protocooperação, é uma relação ecológica em que as espécies associadas elas vão trocar benefícios, mas também podem viver sozinhas. Temos como exemplo a relação entre os crustáceos do gênero Pagarus e os caranguejos eremitas. Algumas espécies de anemonas do mar também. Esses animais eles não vivem necessariamente juntos, mas é frequente encontrá-los em associação, que também é mais vantajoso para ambas as espécies, né? O caranguejo eremita ele ocupa conchas vazias de caramujos, nas quais ele vai proteger o seu abdômen delicado, e ao contrário de outros caranguejos, o eremita ele não possui carapaça rígida nessa região do corpo. E uma vez que ele se instala na sua concha moradia, o caranguejo eremita arrasta consigo aonde quer que vá, né? E vai abandoná-la apenas por outra concha maior, né? E sobre essas conchas ocupadas por certas espécies de eremita, é frequente encontrar também uma ou mais anêmonas do mar. Esses quinidários, eles beneficiam-se da associação com a eremita por ganharem mobilidade e aproveitarem das suas eventuais sobras de alimentos. Já o caranguejo, ele se beneficia da parte defensiva das anêmonas do mar, né, cujos tentáculos têm células urticantes que podem provocar queimaduras eventuais em inimigos. Ou seja, são duas espécies ali protocooperando com a outra, né? Elas podem viver sozinhas, mas juntas elas se tornam melhor, né? E outro exemplo de protocooperação é a relação entre alguns mamíferos, né? Que tem a capivara, o búfalo, o rinoceronte e algumas aves. Por quê? Porque algumas aves, elas se alimentam daqueles carrapatos que infestam esses animais. Ou seja, há vantagem tanto para o mamífero, que vai se livrar daquele incômodo ectoparasita, quanto para o pássaro, né, que vai obter alimento ali facilmente, né? Os crocodilos também, eles convivem cooperativamente com as aves que entram em sua boca removendo distritos e sanguessugas das suas gengivas, né? Ou seja, são assim espécies que podem viver sozinhas, mas que com a ajuda de outras ali se tornam mais vantajosas para a sua sobrevivência, né? Uma que cada um possui uma vantagem, né? Então é bem legal para a espécie. E o mutualismo obrigatório, né, ele é um tipo de relação permanente e indispensável à sobrevivência dos indivíduos associados, né? Temos um exemplo de mutualismo obrigatório, a interação de certas espécies de cupins com micro-organismos, né, com as bactérias e os protozoários, que habitam o intestino desses insetos. Os cupins, eles se alimentam de madeira, mas são incapazes de digerir o seu principal componente, né, a celulose. E a digestão desse carboidrato ela é realizada
micro-organismos que vivem exclusivamente no tubo digestório dos cupins, né? Que são as bactérias e os protozoários. E outro exemplo de mutualismo obrigatório são os líquens, né? Que eles são formados por associação de algumas espécies de algas verdes ou bactérias fotossintetizantes com determinadas espécies de fungos. Por meio da fotossíntese, a alga ou a bactéria ela vai produzir matéria orgânica, que é utilizada também pelo fungo. E, por sua vez, vai ser capaz de absorver do ambiente a água e nutrientes que seus parceiros fotossintetizantes vão se aproveitar, né? O líquen, ele sobrevive em locais onde nenhuma das duas espécies que o formam poderia sobreviver isoladamente, né? Temos também um terceiro exemplo de mutualismo obrigatório, é a micorriza, que é a associação entre determinados fungos e raízes de planta. As hifas dos fungos, elas vão penetrar nessas raízes, no qual vão obter carboidratos, como a glicose e a sacarose, e essa planta, por sua vez, vai beneficiar-se da grande capacidade do fungo de absorver água e nutrientes minerais do solo. Temos aqui o exemplo do mutualismo facultativo ou protocooperação, né? Aqui o caranguejo eremita com a anêmona do mar, e também temos aqui, né, o mamífero com as aves. E o mutualismo obrigatório, que eu trouxe o exemplo do líquen, né? Comensalismo e inquilinismo. O comensalismo ele é a relação em que uma das espécies é beneficiada enquanto a outra não tem prejuízo e nem benefício, né? Que é o principal recurso buscado pelo comensal é alimento. Um exemplo bem conhecido desse comensalismo é a associação entre a remona e o tubarão, como temos aí no exemplo. Essa remona ela possui uma estrutura dorsal aderente comparável a uma ventosa, com a qual se prende ao corpo do tubarão. Esse vai proporcionar o transporte, né, e resto de alimentos para essa remona e parece não se importar com a sua presença. A relação entre abutres e animais carnívoros é o tipo também de comensalismos. Os abutres acompanham os carnívoros à distância, servindo-se apenas dos restos desprezados dessa caça. Ou seja, o comensalismo ele não traz prejuízo para outra espécie, né? No caso aí, a remona ela está se aproveitando para se transportar, né, de forma rápida e ágil e também para obter alimento de forma fácil. O inquilinismo, né, que é a relação em que uma espécie inquilina vive sobre o mesmo ou dentro de uma espécie hospedeira sem prejudicá-la. Então, o principal recurso que esse inquilino está buscando é abrigo e moradia. Em algumas espécies de orquídea, bromélia ou samambaia, elas vão viver sobre outras plantas maiores que vão lhe servir de suporte, né? Nesse caso, essas espécies inquilinas são denominadas de epífitas. A vantagem dessas epífitas em crescer sobre plantas altas é obter maior suprimento da luz para acontecer a fotossíntese, né? Principalmente onde o local é pouco iluminado, do interior da floresta, né? Então, pessoal, a aula era sobre isso, né? Eu espero que vocês possam entender o que foi repassado aqui. E eu trouxe uma atividade aqui para vocês, que essa atividade sugere que, em dupla, vocês façam uma apresentação criativa sobre os tópicos abordados nesta aula, e a dupla ela escolherá apenas um tópico para abordar. E essa socialização deverá ser realizada através do aplicativo Google Meet, porque esse aplicativo ele propõe que as pessoas se falem na mesma hora através de chamada de vídeo, que vocês podem estar fazendo suas apresentações. Temos aqui as referências bibliográficas do livro de Amabis, que foi o que eu utilizei para esta aula. Eu trouxe uma frase para vocês. O mundo tornou-se perigoso porque os homens aprenderam a dominar a natureza antes de dominarem a si mesmo, de Albert Einstein. Obrigada.